Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós estamos com essa multimídia CarPlayer, uma multimídia Android. O modelo dela, pessoal, é esse aqui, ó. Ela é bem estreita, um modelo bem fininho. E essa multimídia, ela está sem o áudio, ela está sem som. Então vamos ver aí o que está acontecendo com essa multimídia. Como esse rádio aqui ele está sem som, você pode pensar que a saída de áudio ela está ruim, ó. TDA 7388, mas antes de você fazer a troca desse C, pensando que ela que está ruim, pessoal, você tem que fazer algumas análises aí para saber se ela está ruim ou não. Já tem vários vídeos aí dando várias dicas sobre a saída de áudio TDA 7388. Então, primeira coisa que eu vejo aqui, se está entrando uma alimentação na saída. Então, se eu pegar aqui, ó, do seu pino, onde que entra a alimentação, a gente pode ir lá ver pelo datasheet. Eu tenho aqui a tensão de 12 volts entrando no CI, então não é falta de alimentação. Próximo passo, pessoal, é verificar aqui as tensões nos alto-falantes, na sua saída. Aqui, ó, vou medir a tensão em todos eles, ó. Eu não tenho tensão em nenhum deles. Então isso provavelmente não é a saída que está ruim, e sim falta de alimentação no pino 4, que é o pino de standby. Se eu pegar aqui do pino 4, eu tenho apenas aí, ó, 1,3 volts. É uma tensão baixa. Essa tensão ela não é suficiente para ligar a saída. Eu tinha que ter no mínimo aqui 3 volts e meio para a saída poder funcionar, pessoal. E se ela estivesse funcionando, eu teria que ter aqui 6 volts aproximadamente, que é a metade da tensão de 12 volts. Então aqui tá faltando alimentação no pino 4. Outra coisa que eu verifiquei, que é o fio remoto. O fio remoto ele não tem tensão, ó. Então pode ser que algum componente no circuito alimente aqui o remoto, que teria que ter 12 volts, ó, não tenho. E esses 12 volts ele alimenta aí parte do circuito e também aqui a tensão do pino 4 da saída, que está baixa, 1,3 volts. Outro detalhe também, ó, tem um regulador aqui de tensão de 9 volts. Se eu pegar desse regulador, eu não tenho tensão também, pessoal, eu não tenho tensão nenhuma nesse regulador, ó. Aqui na sua entrada eu tenho aí 1,3 volts, tá vendo? Que é a mesma, uma tensão baixa também. Então alguma coisa queimou, algum transistor aqui queimou e não está alimentando. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, caso você pegue aí uma multimídia como essa, um CarPlayer, um Android como essa, você vem logo direto aqui, ó, neste transistor, que é um transistor FET, pessoal, é o B1H. Esse transistor aqui, provavelmente ele alimenta parte do circuito e também a antena elétrica. Então aqui eu tenho aqui na sua entrada, ó, gate, dreno e source, eu tenho a tensão de 12 volts, ó. E aqui nesse pino do meio, que seria para também ter 12 volts, ó, eu tenho 1,3, tá vendo, pessoal? Então esse transistor aqui, ele está ruim, é um transistor FET, canal P. É o B1H. Qual que você pode estar colocando no lugar? O A19T ou o A79T, que é um transistor FET SMD aí de 30 volts, 4 amperes. Certo, pessoal? Esses dois transistores eles são facilmente encontrados aí nos sites de venda. Então não é difícil aqui fazer o conserto. Então aqui eu vou deixar outra dica para vocês. Caso vocês tenham dúvida como se testar o transistor, vocês pegam outro transistor igual. Eu tenho aqui um outro transistor também, B1H, que é um transistor FET. No caso desse daqui, ó, ele entra 5 volts e ele sai aqui no seu pino do meio, ó, ele sai 5 volts. Então esse transistor aqui ele está trabalhando, é o transistor FET. Ele é uma chave, pessoal, ele alimenta o circuito. Então aqui, esse transistor você pode estar comprando. Vou mostrar aqui para vocês, ó, você pode estar comprando, ou se você tiver sucata,
Sucata de rádio aí é bem fácil de ser encontrada. Aqui no caso, esse rádio, eu tenho 2 transistores FETs aqui, ó. No caso aqui, pessoal, esse aqui, ó, e esse são 2 transistores FETs. E esse aqui também é um transistor FET, ó. Posso estar colocando esse no lugar, que esse aqui ele é bem mais forte, ele tem mais capacidade de corrente. Então você pode encontrar aqui em sucatas de rádios ou em sucatas de televisão também costuma ter esses transistores. Se não tiver, você encontra facilmente na internet, é o A19T. Como eu sei se é um transistor FET, caso você tenha uma sucata queira usá-lo, pessoal. Vou pegar aqui o exemplo, este grande primeiro. A gente vai colocar a ponta preta aqui, ó, no meio do transistor, e a ponta vermelha aqui, ó. Aqui é gate, dreno e source, que seria o source, tá vendo? Ele dá continuidade como se fosse um diodo. Se eu inverter, ele não dá continuidade, ó. Se eu pegar esse transistor FET, caso você tenha uma sucata e queira usar, você não sabe se é um transistor FET, então você faz o seguinte, coloca a ponta preta no meio do transistor, e aqui, pessoal, ó, se ele der como um diodo aqui, ó, é um transistor FET. Esse aqui ele dá, esse aqui também ele dá, ó. Se eu inverter, ele não dá continuidade, então como se fosse um diodo, que, ó, ele não dá continuidade. Esse aqui, ó, por exemplo, esse aqui eu vou pegar agora também, é a mesma coisa, pessoal. Ponta preta no meio, ponta vermelha aqui, ó, ele não dá continuidade, tá vendo? Então não é um FET. Esse daqui, ó, também não é um FET, tá vendo? Então aqui é bem simples. Se você tiver ele em sucata aí e desconfiar que é um transistor FET, você pode estar fazendo esse teste. Geralmente ele é um pouquinho mais largo do que os outros transistores. Então aqui vamos fazer a substituição, ó, deste transistor. Vamos substituir aí, dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, ó, B1H é um transistor FET. Geralmente ele é um pouquinho mais largo que os outros transistores. Aqui eu também tenho outro transistor também, ó, B1H. Esse aqui no caso ele chaveia 5 volts e esse aqui ele está chaveando aqui 12 volts. Ele sai aqui e alimenta o circuito. Então vamos fazer a troca deste transistor aí e vamos ver aí se o rádio vai ter som. Voltando aqui com o transistor já trocado, já liguei o rádio, já funcionou. Vou colocar aqui a antena, ó. Nacionais e também Tá aí o rádio funcionando, pessoal. Vamos medir aqui as tensões novamente, ó. Na saída do transistor nós tínhamos 1.3 volts. Agora eu vou colocar aqui, ó, na saída ele chaveia aí 12 volts, ó. Então esses 12 volts ele não alimentava o circuito, o rádio não funcionava, não ia tensão para o pino do standby, que é o pino 4. Vamos lá ver o pino 4. Começo direto com a... Quantos volts tem aqui o pino 4? Ó? Vamos medir aqui novamente. Nós tínhamos aqui 1.3 volts no pino 4. E agora, pessoal, nós temos aí 12 volts. 12 volts e ele aciona o standby do circuito integrado. Então, aqui o mínimo aqui tem que ter pelo menos 3 volts e meio no pino 4 para você poder funcionar. E aqui na sua saída, ó, nós não tínhamos as tensões de 6 volts, tá vendo? Ó? Agora com a tensão no pino 4, o CI ele trabalha normal. Então é bom sempre verificar antes, pessoal, para não trocar a saída enganado. Caso você pegue uma multimídia como essa, provavelmente aqui este transistor, aqui muito provavelmente pode ser outro defeito. Provavelmente pode ser esse transistor aqui que esteja queimado. Aí você já sabe qual pode estar colocando no lugar. O A19T, transistor canal P, ele funciona aí direitinho no lugar. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Você pode estar adquirindo esse transistor
Geralmente ele vende aí em 10 unidades, 20, pessoal. Então é melhor comprar para já deixar guardado, porque esse transistor ele é bem útil. E a maioria dos rádios está utilizando esse transistor para chaveamento. Então ele vai ser bem útil aí na sua oficina. Aqui a multimídia já está fechada, está funcionando aí direitinho o volume, ó. Agora vamos dar uma testada aqui no transistor para ver como é que ele ficou. Aqui eu estou na escala de X10 do multímetro, na escala um pouco mais sensível. Esse aqui é o transistor que eu tirei do rádio. Ele está dando uma continuidade aqui, ó, no gate e no source. Tá vendo, pessoal? Ele está com uma fuga aqui, ó. Não pode, esse aqui é o transistor bom. Não pode dar continuidade nenhuma. Então tá aqui, ó. Então aqui realmente o transistor ele estava com problema. Então tá aí, pessoal. Multimídia consertado, uma dica boa para você aí, substituição é desse FET B1H. Vou deixar aqui algumas fotos também, a posição ali dos fios do chicote, para você aí ficar mais bem informado, certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal, valeu, obrigado.